Bom dia! Hoje apresentaremos um trabalho sobre torque em biomecânica na Universidade Federal da Bahia, com a professora Marcela de Castro, e os integrantes do grupo são Heitor Costa, Domingos Lucas e Flávia Freitas. Vamos agora para a introdução do que é o torque. Primeiramente, trarei o que é torque em seu sentido físico, onde também é conhecido como momento de uma força. O torque nada mais é do que a capacidade de uma força exercida sobre um corpo, rotacionar ele sobre seu mesmo eixo. Ou seja, é uma força vetorial gerada por outros dois vetores. Ou seja, o torque é igual ao vetor força com o vetor raio de rotação. Ou seja, quanto mais distante o raio do ponto central do seu eixo, mais isso influenciará a força de seu torque. E quanto menor, menor a força do torque. Agora, onde podemos observar o torque no nosso dia a dia? Quando abrimos uma porta, por exemplo, temos que girar a maçaneta. O que é girar a maçaneta? É usar a sua mão para fazer uma força na maçaneta, que é um corpo que está tentando girar em seu mesmo eixo. Ou seja, você aplica uma força em um raio de rotação específico, que é a maçaneta, fazendo assim com que ela gire. Ou seja, você causou um torque maior do que o necessário para quebrar a inércia dessa maçaneta. Caso o seu torque seja menor do que a inércia ou esteja em velocidade angular constante, podemos considerar isso como um equilíbrio rotacional, onde considera-se o torque nulo, pois não há uma aceleração, caso você esteja em velocidade angular constante, e se não houver nenhuma força sendo exercida para quebrar a inércia, é considerado nulo também. Então temos essas duas variações onde são considerados nulos o torque. Mas outro exemplo também é quando você tem uma porca e um parafuso, e você quer prender esse parafuso nessa porca em alguma construção, ou até mesmo fazendo uma porta. E você precisa fazer aquela força e está muito complicado, você pega o quê? Uma ferramenta mais comprida, porque você aumentando o raio de rotação, você também aumenta consequentemente o torque. Ou você aplica uma força maior com um menor comprimento da ferramenta para exercer esse torque maior. Se você aumentar a força ou o raio de rotação, ambos aumentarão o resultado do torque. Como funciona o torque na musculação? Nos exercícios de musculação, ao manipular as amplitudes de movimentos e os braços de alavanca da resistência, o indivíduo conseguirá produzir torques resistivos e musculares mais ou menos intensos, né? Nesse sentido, como o músculo produz, ao contrair, um efeito rotatório dos segmentos ósseos em relação ao eixo de movimento articular, ele gera um torque, né? No caso dessa forma, o torque é o equivalente rotatório de uma força, desde que essa força não passe pelo centro de movimento. Quando um músculo é ativado, ele desenvolve tensão, que depende da área da sua seção transversal. Essa tensão muscular, né, produz torque nas articulações. O torque resultante determina a presença ou não de movimento, né? Aí, nesse caso, gera três ações, né? A primeira é a ação concêntrica. Essa ação concêntrica, ela acontece quando a tensão muscular provoca um torque maior que o torque das cargas resistivas, encurtando o músculo. A ação concêntrica é responsável pela maioria dos movimentos voluntários dos membros do corpo humano. Tem a ação isométrica, que acontece quando a tensão muscular provoca um torque igual ao torque das cargas resistivas. O comprimento do músculo permanece inalterado e não ocorre movimento em torno da articulação. A ação isométrica, ela aumenta o diâmetro do músculo. E a ação excêntrica, ela acontece quando a tensão muscular provoca um torque menor que o torque das cargas resistivas, alongando o músculo. A ação excêntrica, ela age como um mecanismo de freio, né? Aí para produzir o mesmo trabalho mecânico, uma ação
concêntrica normalmente requer um dispêndio calórico maior do que uma ação excêntrica. Meu nome é Domingos e vou falar um pouco sobre o torque na reabilitação. Usar o torque na reabilitação com a musculação envolve compreender a mecânica do corpo e como os músculos geram forças em diferentes ângulos e posições. O torque é a força rotacional gerada quando força é aplicada a uma alavanca, mas já na musculação se refere à quantidade de força que o músculo precisa gerar para mover uma articulação. Na escolha dos exercícios, selecione os que permitam controlar o torque aplicado na articulação, como máquina de musculação, que são projetadas para minimizar o risco de lesões e controlar cargas. E alguns exercícios com pesos livres podem ser eficazes também. Mas sempre bom começar com cargas leves e fazendo uma progressão de carga gradualmente. Isso permite que o tecido muscular, tendões e ligamentos se adaptem ao aumento do torque, sem causar lesões. Mas dependendo da lesão e da fase da reabilitação, escolher exercícios que utilizem diferentes alavancas do corpo. Exemplo, exercício de isolamento com uma extensão de joelho ou cadeira extensora. Também trabalhar com diferentes ângulos de movimento para assegurar que todas as partes dos músculos e da articulação sejam fortalecidos de forma equilibrada. Isso ajuda a distribuir o torque de maneira uniforme e prevenir sobrecarga. Também utilizar máquinas de musculação, pesos livres e bandas elásticas são ferramentas úteis, porque tem a resistência progressiva, e ao utilizar pesos que aumentam progressivamente para que o tecido muscular se adapte ao aumento do torque sem sobrecarregar a articulação. É muito importante garantir que os movimentos sejam realizados com a técnica correta para evitar compensações que possam causar lesões. E entender a biomecânica correta ajuda a distribuir o torque de maneira eficiente e segura. Agora vai chegar a parte da entrevista que um profissional vai explicar um pouco melhor. Fala pessoal, tudo bem? Vou dar uma orientação agora bem bacana para minha aluna que está com uma possível condromalácia no joelho esquerdo, desculpa. E ela vai fazer o leg press horizontal de cadeira cinética aberta. E observem as orientações que eu vou dar para ela para proteger a articulação, tá bom? Vamos começar, Vilma? Lembrando que esse leg press é um leg press de cadeira cinética aberta. Pode começar, Vilma? Ao fazer a projeção da força, você vai usar mais o meio do pé e o calcanhar, exatamente, sem permitir que o seu pé deslize para cima, empurrando apenas para frente. Outro ponto importante é respeitar o ângulo de flexão do joelho para evitar o torque na região anterior da patela. Muito bom. Pronto, joga o peso do corpo para trás. Exatamente. Você não vai permitir com que a pisada vá para frente do pé. Você vai usar sempre o calcanhar e mais o meio do pé para jogar o peso para cima. Outro ponto importante é a flexão do joelho, assim como no outro exercício. Lembrando, pessoal, que esse exercício é um exercício de cadeia cinética fechada, o que protege bastante os joelhos, principalmente em lesão na região anterior do joelho. Valeu?